Olá pessoal, sou Fleck Ataídes do canal Historiando a Verdade. Antes de começar, deixa o like, porque o like é muito importante para a acessão do conteúdo na plataforma do YouTube. E vamos falar um pouquinho hoje sobre a classe média, que nada mais é do que uma vassala da elite econômica brasileira, tá? Eu vou usar um pouquinho desses livros aqui do professor Gessé de Souza, que são A Tolice da Inteligência Brasileira, A Radiografia do Golpe, A Classe Média no Espelho, A Ralé Brasileira e A Elite do Atraso. E vou classificar o pensamento baseado no 18 Brumário de Luiz Bonaparte, de Karl Marx, e na ideologia alemã de Friedrich Engels e Karl Marx. Então vamos lá. O discurso que derrubou Dilma Rousseff, tá? Ele começou em 2013 com o movimento Passe Livre. E aí, por que ele se estendeu por todo o país, né? E a classe média que foi às ruas. Não foi a chamada ralé, como diz o professor Gessé de Souza. O professor Gessé de Souza, que inclusive ele tem muita divergência com o Raimundo Faoro, com o Sérgio Buarque de Holanda, com o Gilberto Freire e Casagrande Senzala. Por quê? Porque são escritores de uma tendência weberiana, né? De Max Weber. Mas ele tem muita semelhança com Florestan Fernandes, que era marxista. Não é? O porquê, então, a classe média foi à rua, né? Sobre o discurso da farsa da corrupção. Para se ter uma ideia, o que Sérgio Cabral roubou, né, mais de 200 milhões, isso é franjinha perto do que os bancos roubam. Né? Isso é franjinha perto dos juros da dívida pública. Né? O que é a elite econômica brasileira? Né? Que todo mundo, tem muita gente da classe trabalhadora que comemora, o mercado subiu tantos pontos. O mercado nada mais é do que 1.000 pessoas aproximadamente no Brasil, que é a elite econômica, e que já definiu desde 1920, né, que a classe média tem que ser convencida, mas a ralé, a classe trabalhadora, bota a polícia para bater. E é assim que a gente assiste, né? Não só com os homicídios praticados contra pobres, né? Mas como é tratado pobres em greve, e o próprio pobre também, que tem um discurso da elite, porque Karl Marx, na ideologia alemã, vai dizer que toda a ideologia existente em uma determinada época é a ideologia da classe dominante. As pessoas pensam pelo pensamento da classe dominante. Não se observam como sujeito da história, e sim como um mero passageiro. Tá? Da mesma forma, ele vai falar no 18 Brumário que os homens fazem sua própria história, mas não de acordo com sua vontade, e sim com a vontade pré-determinada por quem? Pela elite. Tá? Então vamos lá. O porquê a classe média vai à rua com o discurso da farsa sobre corrupção? Né? Porque corrupção é o Estado pagar 1 bilhão, aliás, 1 trilhão de juros da dívida pública por ano, sem nunca essa dívida pública ter sido auditada e ser legal, tá? Que é destinado a, no máximo, 10.000 famílias brasileiras, tá? Isso é corrupção. E o porquê, então, a classe média vai à rua? A classe média, como eu disse, é a vassala da elite, ela é a cerca de arame farpado que impede a ascensão social do pobre. Né? E o que aconteceu no governo do PT que deixou a classe média incomodada? Primeiro, a classe trabalhadora frequentando shoppings caros, a classe trabalhadora em aeroportos, mas principalmente a classe trabalhadora na universidade. Vamos lembrar que no governo Lula, o número de pobres na universidade saltou de 3 milhões para 8 milhões de estudantes. E aí, esse estudante da classe trabalhadora, que tem os mesmos 100 bilhões de neurônios que a classe média, que detém esse poder de vassala determinado pela elite econômica através do conhecimento, né, acadêmico, né, se sente ameaçada no quê?
na sua empregabilidade, no seu poder. Por quê? O pobre estudado vai ter condições de disputar as vagas tão apreciadas pela classe média em pé de igualdade. E aí, a partir do momento que o pobre começa a disputar a vaga de juiz, de delegado da Polícia Federal, né, de promotor de Ministério Público, de procurador da Justiça, né, isso ameaça a classe média que odeia, né, a ascensão social do pobre. Por quê? Porque a ascensão social do pobre dificulta a ascensão dela aos bons espaços de trabalho no país. Tá? E a elite da rapina também não gosta, por quê? Porque a elite da rapina não é patriota. A elite da rapina, ela é rapineira mesmo, no sentido figurativo da palavra. Por quê? Ela quer lucros muito grandes em curtos espaços de tempo. Né? Quando o Lula anuncia que o pré-sal vai ser distribuído para a educação, isso não interessa para a elite. Por quê? A elite quer que venda o petróleo mesmo, para ela ficar com uma fatiazinha, né? O poder vai para o patrimônio internacional, mas ela fica roendo o ossinho dela ali e ganhando seu dinheiro. E o pobre que se exploda, né? Porque é o patrimônio da sociedade brasileira como um todo, mas a elite não gosta disso. A elite gosta que fique na mão dela, né? Somente na mão dela, e aí a classe média faz o serviço, né, de impedir a ascensão social da classe trabalhadora, tá? Isso já é definido desde 1920. Em 1950, por exemplo, né, a classe média dá um grande golpe, quando Getúlio Vargas, né, impede a ascensão do Sudeste ao poder, né? Getúlio Vargas, que vai fazer essa promessa, ó, depois da Revolução de 32, vocês dificilmente vão chegar de novo ao poder. E realmente aconteceu, um paulista só chegou no poder em 1994, que foi a FHC. Tá? Mas, né, Getúlio Vargas faz um pacto. Deixa a industrialização com o Sudeste e o Sudeste cria um polo de conhecimento que é a USP. Para quê? Para dominar intelectualmente e criar a classe média intelectualizada, que uma parte dela já é protofascista. Né? Esse discurso de ódio que nós vemos hoje sempre existiu, só que estava dentro do armário. E se sentem à vontade hoje para destilar todo o veneno. Por quê? Eles são desprovidos de qualquer tipo de solidariedade, de qualquer tipo de altruísmo. Eles não estão se importando com a pobreza no país. Eles se preocupam somente com eles, com acúmulo de riqueza, com exploração da classe trabalhadora e, se for possível, fazer o trabalho sujo da elite da retirada dos direitos da classe mais precarizada. Tá? Então, Gessé de Souza ele vai procurar, nesses livros, mostrar esse centenário, né, de exploração da classe trabalhadora, né, a não percepção da exploração pela classe trabalhadora, né, e a burguesia que serve como vassala, né, da elite rapineira brasileira, a elite do atraso. Eu vou falar depois um pouco de cada livro, não é? Por quê? Porque é importante a gente ter entendimento do que acontece. Não é dizer que o PT quebrou o Brasil, isso é uma ideia, no mínimo, medíocre. Por quê? Porque o discurso é esse para poder levar o povo para a rua. Né? Quem levou o povo para a rua? A Rede Globo. Quem é a Rede Globo? Detentora de infraestrutura de controle de meio de produção de comunicação. A Rede Globo é rentista do mercado financeiro. Então ela não quer esse papo de ascensão social do pobre, mas mesmo assim se torna uma burrice. Por quê? Quanto mais se precariza o trabalhador, mais se precariza a própria economia interna do país. Porque quem consome mais é o pobre. O pobre recebe o salário do mês e gasta ele todo, né? E faz girar a economia. Então o capital, com determinado tempo, né, segundo até o próprio Karl Marx, David Harvey, né, nas 17 contradições e o fim do capitalismo, ele vai dizer que o capitalismo ele chega num beco sem saída, por quê? Para ficar mais rico, o burguês vassalo da elite bilionária, né, ele tira todo o poder aquisitivo do pobre para concentrar na mão deles e da elite. E aí a economia não circula, o país nunca sai, né, do atolo financeiro ou das crises econômicas que entra a todo momento, não é?
É uma diferença clássica entre direita e esquerda. A burguesia, né, a burguesia econômica, a elite econômica, nunca gostou de classe trabalhadora. E a mesma coisa, a burguesia também nunca gostou de classe trabalhadora. Uma prova viva é o salário. O que é o salário? O salário é uma disputa árdua entre a classe média e a elite com a classe trabalhadora, porque a classe trabalhadora quer ganhar mais e a elite quer sempre pagar menos. A classe trabalhadora quer direitos e a elite agora tirou todos. Então a gente vimos, né, que depois do golpe dado a presidente Dilma Rousseff, só veio, né, bomba para cima da classe trabalhadora, propostas por quem? Pela elite, pela burguesia e pela classe média, que são de direita, não é? Tem os liberais, tem uma parte acadêmica que pensa no pobre, mas grande parte é protofascista e outra parte pensa somente em si. Tá? Então, por isso, né, a condenação do ex-presidente Lula. Porque roubar mais do que Fernando Henrique roubou, eu tenho um livro aqui, A Privataria Tucana. Né? Inclusive, Paulo Preto, né, que era assessor de José Serra, foi arquivado o processo dele e ele tem 800 milhões na Suíça. Fernando Henrique saiu do poder com um apartamento, né, no Jardim de 400 metros quadrados, um apartamento em Paris, fazenda de cana, fazenda de corte de gado e nunca foi investigado. Os escândalos de Geraldo Alckmin, né? E aí a classe trabalhadora acaba se convencendo por esse discurso. Né? Discursos como o de João Dória, que tem uma casa, né, no Pacaembu, salvo engano, de 7 mil metros quadrados, né, com quadra de tênis, com piscina, com quadra de futebol society, né, e governa a cidade de São Paulo. Vocês acham que ele tem interesse em melhorar a vida da classe trabalhadora? Nunca. Né? Já parte pela questão da educação. São Paulo, o estado mais rico da federação, paga o 17º pior salário para professores. Por quê? Educação de qualidade não é importante para o governador de São Paulo. Por quê? Porque pobre e inteligente ameaça o poder. Pobre que pensa e reflete, né, e que exige sua cidadania imposta na Constituição, ameaça o poder. Né? Consegue perceber a diferença entre a esquerda e a direita, consegue perceber quem é bom político e quem não é, e consegue principalmente saber o que é corrupção. Corrupção, não é o que o mercado financeiro faz. Corrupção ideológica é o que a Rede Globo faz, né, quando conta mentiras e quando defende projetos que miserabilizam a vida do pobre. Ok? Essa foi minha participação e até a próxima.